Olá, turma, tudo bem? 3, 2, 1, pare. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Professor Marcos Costa na área, ok? Vamos animar aí para ter uma aula de formação cidadã bem animada, ok? Sonzinho legal? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado. Se você quiser aprender, esse é o caminho, ok? Vamos ter uma aula maravilhosa hoje. Eu espero que vocês todos estejam com muita saúde, muita paz. E eu estou aqui para vocês, para que vocês possam aprender o máximo possível de um conteúdo muito legal, tá? Acredito que vocês vão gostar. Peço a Deus que todos nós estejamos com saúde, com muita paz e muita felicidade. Ok, pessoal? E uma música do Carimbadão Maluco, que é para nós podermos pensar que nós vamos voar. Voar no mundo da imaginação, voar no mundo do conhecimento, né? Para que nós possamos absorver o conhecimento agora, para poder transformar isso em enriquecimento da nossa vida. Legal? Esse assunto de hoje é muito legal, turma. Espero que vocês gostem, porque é um assunto chamado etnia. E eu escolhi especialmente para vocês, porque eu sei que vocês vão realmente gostar. Eu vou dar um stop aqui na música, só para animar um pouquinho, né? Certo? E vamos pegar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, que o tema é etnia. Etnia. Professor Marcos Costa, o que é etnia? Certo, pessoal? Eu coloquei aqui no slide, nas figurinhas para vocês, imagens, fotos, tá? De grupos de pessoas com roupas diferentes, com cores diferentes, com cores iguais, certo? Mas com hábitos culturais diferentes. Então, dá para entender mais ou menos como é que funciona essa ideia? Pessoas da mesma cor e com hábitos culturais diferentes. Então, já dá uma dica, né? Etnia tem a ver com cultura. E professor Marcos Costa, o que é cultura? Cultura, meu povo, é tudo aquilo que o ser humano produz e que é passado de geração para geração. E professor Marcos, o que é isso, geração para geração? Olha, pessoal, vocês, certo? São filhos, logicamente, do papai e da mamãe de vocês. Eles vieram de uma geração muito anterior de vocês. Quando vocês nasceram, vocês fazem parte de uma nova geração de seres humanos que vão crescer, certo? E formar futuramente, quando vocês forem adultos, uma família de vocês e que vocês vão ter vão formar outra geração de crianças que vão se tornar adultos para depois formar outra geração de adultos, entendeu isso aí? Tá? Então, a etnia, ela está ligada diretamente à cultura que as pessoas têm. As pessoas podem ter a mesma cor da pele, seja pardo como eu, seja negro, seja branco, mas elas têm as características culturais diferentes, certo? Então, eu coloquei para vocês aqui imagens de pessoas brancas com hábitos culturais diferentes. Coloquei pessoas negras com hábitos culturais diferentes. Então, vamos lá, uma definição mais objetiva do que é etnia, certo? É o quê? É um grupo de pessoas homogêneas, o que é isso? Pessoas que não têm uma diferença cultural, tá? É um grupo homogêneo, são todos iguais. E essa palavra vem do grego. Professor Marcos, o que é o grego? O grego, meu povo, era uma uma língua, né, que ela deu origem a várias línguas do mundo, tá? E muitas palavras que nós falamos hoje têm origem dessa língua chamada grega, né? Então, a etnia, ela vem da língua grega que significa ethos, né? Povo que tem mesmo ethos, mesmo costume, e que tem a mesma origem cultural, a mesma língua, a mesma religião, etc. Então, preste atenção como é a dica, certo? Então, etnia tem a ver o quê? Com pessoas que têm
a mesma, né, a mesma visão cultural, ou seja, eles geralmente gostam, eles têm o mesmo hábito alimentar, eles gostam de comer a comidinha deles parecida, todos eles, né? Como nós aqui no Ceará, nós temos uma cultura nossa, que é comer uma comidinha gostosa chamada baião de dois, ou comida oa, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, certo? Ok? Né? Etnia também tem a ver com a língua. Não é essa língua aqui nossa, não. É a língua que nós falamos, tá? Então, as pessoas que têm uma cultura homogênea, eles têm a mesma forma de se vestir, né? Eles se vestem com roupas parecidas, porque faz parte da cultura deles. Eles têm hábitos culturais diversos também com relação à alimentação, certo? Eles têm a religião parecida, né? Eles acreditam numa religião única. Então, você pode encontrar pessoas da mesma cor, certo? Mas com culturas completamente diferentes. E isso significa o quê? Que essas pessoas, mesmo tendo a mesma cor da pele, mas como elas têm uma língua, elas falam uma língua diferente, muitas vezes elas acreditam em religiões diferentes, elas consomem alimentações diferentes. Então, isso é uma característica de quê? De uma etnia diferente da outra, entenderam? Então, mesmo que a pessoa seja da mesma cor que a outra certo? Mas como ela tem hábitos alimentares, hábitos de vestir. Professor Marcos, o que é hábito? É a maneira que a pessoa tem de se alimentar, a maneira que a pessoa tem de se vestir, a maneira que a pessoa tem de escolher uma religião. Isso chama-se cultura, certo? Ok? Então, volto a dizer, cara, se nós temos pessoas com cores iguais, ocupando uma região bem grande, como se fosse um país, como é um país, certo? Mas que tem hábitos culturais diferentes, então isso está dizendo que elas são de etnias diferentes. Legal? Muito bem. Então, o termo etnia não é sinônimo de raça. Então, muita gente confunde etnia com raça, tá? A nossa aula de hoje é de etnia. Depois, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá ok? Sobre raça também. Porque muita gente confunde raça com etnia. Então, o termo etnia não é sinônimo, ou seja, não é a mesma coisa que raça. A palavra raça caiu em desuso pela comunidade científica quando se corresponde aos diferentes grupos humanos, tá, pessoal? Ok? Então, o que acontece? Vamos trabalhar basicamente a questão cultural das pessoas, tá bom? É a questão cultural que está ligado que à etnia, ok? Muito bem, show de bola. Então, para a etnia existem grupos étnicos, tá? Ou povo ou etnia, tá? Então, toda região ocupada no mundo, ela é formada por pessoas com várias cores, né? Várias raças e várias etnias, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, nós temos aqueles povos que muita gente chama que se habituou a chamar de índios, né? Mas eu gosto muito de chamar de nativos, porque eles são nativos aqui do Brasil. Depois, quando vocês estiverem em aula novamente, eu vou explicar para vocês por que eu não gosto de chamar de índios, tá? Gosto de chamá-los de nativos, ok? Então os nossos
índios, que eu gosto de chamar de nativos, eles estavam habitando o Brasil aqui, morando dentro do gigantesco território brasileiro, mas com características culturais diferentes. Tinham a mesma cor, o mesmo tipo de cabelo, a mesma origem, porém, eles tinham o quê? Ou eles têm, tinham não, eles continuam tendo, né? Hábitos de pinturas. Então, uma etnia pinta o rosto, pinta coloca adornos no nariz. Professor Marcos, que adornos são aqueles, eles colocam ossos pendurados no nariz, eles alargam a orelha. Então, isso é o quê? É característica cultural daquela etnia específica. Legal? Entendeu isso aí? Show de bola. Quem não entendeu, pode perguntar, pedir para o papai anotar, aí o papai e a mamãe anotam e pode até depois guardar para perguntar isso para mim. Ou então perguntem para eles, mas se eles não souberem responder, podem pedir para mandar uma pergunta para o professor Marcos, tá? Eles têm meu e-mail, aí eles mandam para mim, tá bom? Ok? Legal. Bom, então voltando aqui, certo? Grupo étnico, povo ou etnia, é uma categoria, um grupo de pessoas que se identificam mutuamente, se identificam um com o outro, geralmente com base, o quê? Genealógica. Professor Marcos, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma árvore genealógica, que é assim, é uma espécie de, é só uma forma de falar, tá? Que tem como se fosse uma árvorezinha que você desenha no caderninho, aí você coloca ali o papai e a mamãe, né? Aí, quem é que está na base na formando a sua família? Papai e a mamãe. Depois você e seus irmãos. Aí, futuramente, vocês vão formar a família de vocês. Quando vocês estiverem adultos, certo? Ok? Bom, aí, pessoal, esse grupo de pessoas, certo? Que vem de muitos anos atrás, muitos e muitos, muitos anos atrás, né? Eles têm uma forma de falar, como eu falei para vocês, né? Eles desenvolveram uma língua, um modo de vestir-se, um modo de se enfeitar, de acordo com o que eles escolheram para ele. Então, eles podem, volto a dizer, tá? Eles podem ter até a mesma cor, mas quando se passa a agir com características culturais diferentes, o que é isso, professor Marcos? Modo de agir diferente, certo? Aí eles pertencem a etnias diferenciadas, etnias diferentes. Legal, pessoal? Muito bem. Eu coloquei, vou mandar essas imagens para vocês, tá? Eu coloquei no próximo slide, tem aqui, eu vou mostrar para vocês, vai aparecer para vocês aí, umas crianças com raças diferentes e etnias diferentes, certo? Mas o que é raça e o que é etnia? Vamos lá. A diferença entre raça e etnia é que a etnia determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais. Professor Marcos, o que é isso socioculturais? Eu não entendo o que é socioculturais. Vou explicar, tá? Ó, nós moramos em uma cidade e todas as pessoas que fazem parte dessa cidade, como todas as pessoas que fazem parte do nosso estado, nós moramos em que cidade? Cidade de Fortaleza. Qual estado? Estado do Ceará. Qual país? O Brasil. Então, dentro de Fortaleza, nós temos o quê? Um grupo social gigantesco, certo? Então, todas as pessoas que moram dentro de Fortaleza, certo? Fazem parte do nosso grupo social da chamada cidade de Fortaleza. E também fazemos parte de um grupo social chamado Ceará e um grupo maior ainda, gigantesco, chamado Brasil. E cada grupo social de Fortaleza, do Ceará e do Brasil, ele tem características
parecidas dentro de Fortaleza, né? Então, dentro da cidade de Fortaleza, nós agimos muito parecidos, muito, muito, muito semelhantes uns com os outros, né? Quer dizer, se você for, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui que é da cultura fortalezense, né? Se nós formos pedir aquele picolézinho caseiro que se coloca, se abre um saquinho, aí pega o suquinho e coloca dentro dele, amarra a pontinha, depois fica bem durinho no congelador da casa, aí fica chupando, como é o nome? Hein? Muito bem, din-din. Mas, por quê? Todo fortalezense tem esse modo de falar idêntico, que é o quê? Falar. Eu estou dando esse exemplo do din-din, né? Din-din. Mas, então, isso faz parte do quê? De hábitos, de aspectos socioculturais de quem mora em Fortaleza. Que é o quê? O nosso ambiente sociocultural, tá? Ok? Quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos, ou se vocês já tiverem ido, isso não importa, né? A partir de hoje, vocês vão observar que tem pessoas dentro do estado do Ceará que não falam din-din, eles falam din-din, certo? Então, mostra que mesmo dentro do estado do Ceará, temos cores da pele idêntica, né? Certo? Porém, temos aspectos socioculturais, o modo de falar diferenciado. Nós poderíamos até, se fosse um pouco mais exigentes, nós poderíamos até dizer, não é o caso, que lá na região sul do estado do Ceará, eles seriam outra etnia, mas não é o caso, né? Não é o caso. Tá? Etnia é como se fosse, como eu falei para vocês, é uma tribo de nativos. Eles têm uma forma de falar, uma forma de se vestir, uma forma de se pintar. São características culturais diferenciadas. Legal? Beleza? Ok? Bom, então, entendendo o que é etnia, não se preocupe. O professor Marcos vai, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter aulas novamente dentro da sala de aula, e aí nós vamos trabalhar isso com mais atenção ainda, para que vocês aprendam, tá bom? Professor Marcos, aí eu fico, professor Marcos, por que eu estou aprendendo isso? Para que nós possamos, como cidadãos, certo? Entender que todas as pessoas, independente da cor da pele delas, certo? Têm um valor tremendo. São pessoas que devem ser respeitadas. Ela pode falar qualquer língua, ela pode ter o cabelo de qualquer forma, ela pode dançar da forma que ela quiser, mas ela tem que ser respeitada, tá? O cidadão, ele é aquele que respeita outras pessoas, ele começa a respeitar dentro de casa o papai, a mamãe, a vovó, a família dele, e depois ele respeita todas as pessoas que ele encontrar na rua, porque nós devemos isso, nós devemos, como cidadãos, respeitar uns aos outros. E, entendendo que existem várias etnias no mundo, como também existem raças, né? Você vai entender que não existe ninguém melhor do que o outro só porque tem uma etnia ou uma raça diferenciada do outro, entendeu, pessoal? Tá? Por isso que o professor Marcos colocou esse tema aqui, que é muito legal. Legal? Bom, eu já expliquei para vocês que etnia está ligado à cultura, certo? Já a raça seria definida por critérios físicos, ou seja, o que é critérios físicos? São aparências físicas, certo? Que a pessoa tem, ok? E também as célulazinhas que a pessoa tem dentro dela, que aí é uma coisa mais complexa, que vocês não vou falar isso para vocês agora não, tá bom? Tem que entender isso, tá? Então, a raça, ela está ligada a critérios físicos, certo? Ok? A aparência física, que muda de acordo com a região que você se encontre, ok? Legal? Se
você puder observar, um brasileiro típico como eu, não serve muito de exemplo, porque eu sou miscigenado. Professor Marcos, o que é isso miscigenado? Eu sou uma mistura de raças, tá? Dentro de mim tem célulazinhas bem pequenininhas que vão formar o meu corpo de pessoas brancas, de pessoas negras e quem sabe até de nativos brasileiros, que eu não gosto de chamar de índios, eu chamo de nativos brasileiros. Legal? Beleza? Show de bola. Quem tiver ficando assim, não estou entendendo nada, não se preocupa. Eu vou explicar para vocês com muita tranquilidade, tá? Quando nós voltarmos novamente à sala de aula, vai ser show de bola, tá bom? Muito bem. Ok? Entenderam? Legal. Raça está relacionado com a forma física da pessoa. Desculpem, pessoal, tá? Forma física da pessoa e etnia é o quê? São os elementos culturais que a pessoa tem. Quem pode me dizer um elemento cultural? Eu escutei? Sim, muito bem. A alimentação faz parte do elemento cultural, né? Outro? A música. Muito bem. Outro falou? A dança. Muito bem. Então, são características da cultura de cada povo. E cada povo pode ter a mesma cor da pele, mas quando ele tem características culturais diferentes, eles são de etnias diferentes. Beleza? Show de bola. Legal. Bom, aqui eu coloquei para vocês, e vocês já vão receber, né? Tá? 6 meninos, 3 meninos e 3 meninas, com características raciais diferentes. Vocês vão ver que eles têm a aparência física diferente, né? A cor da pele diferente, e isso significa o quê? Que a raça pode ser entendida como uma construção social, usando, né, para distinguir pessoas em termos do quê? Das marcas físicas, das características físicas de cada um, tá? Ok? Pode observar. Se você a partir de hoje, né, quando você vai ser mais comum você fazer isso, você vai começar a perceber, olhar mais para as pessoas. Aí você vai ver, se você vê um estadunidense, vamos tomar porque é estadunidense, é uma pessoa que nasceu lá nos Estados Unidos, nasceu de geração para geração estadunidense, eles têm uma aparência muito, muito diferente da nossa, certo? Muito diferente da nossa. Ok? Então, eles têm uma raça diferente da nossa. Tá? E nós, aqui no Brasil, somos uma mistura de várias raças. Ok? Muito bem. Show de bola? Beleza, vamos lá. Aí, professor Marcos, existem muitas etnias no Brasil e no mundo? Milhares de etnias existem no Brasil e no mundo, certo? Aqui no Brasil tem 300, aproximadamente, pode ser que tenha um pouquinho mais ou um pouco menos, mais de 300 etnias existem aqui no Brasil, certo? E aproximadamente 274 línguas. Lembrando que não é essa língua aqui, tá? A língua é o quê? A forma como as pessoas falam, ok? Tá? Então, olha como o Brasil é rico em etnias, né? Então, os estudos que foram feitos aqui, tem muita gente que já frequentou várias tribos e encontrou várias etnias de nativos brasileiros ou os índios brasileiros, tá? Quando nós voltarmos às aulas, é um projeto do professor Marcos, se os pais de vocês permitirem, né, vai ter tudo organizadinho, com muita segurança, com muita atenção, muito carinho por vocês, nós vamos conhecer uma tribo de índios. Depois eu levo para outra. Aí vocês vão ver como é diferente as etnias, como eles têm costumes diferentes. Eles são chamados de índios,
mas pertence a etnias diferentes, tem culturas, hábitos culturais diferentes, ok? Legal? Tá bom? Bom, quais são os tipos de etnias existentes no Brasil? Alguém sabe dizer? Eu não sei, professor Marco, não tem problema não. Estamos aqui para aprender, tá? Ó, uma delas era o quê? Eu já falei para vocês, são os índios, né? Que habitavam o território brasileiro. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram milhões de índios aqui, ou nativos, como eu gosto de falar. E várias tribos com etnias diferenciadas, ok? Habitavam o território brasileiro e ainda hoje habitam, tá? Bom, então, nós temos os índios, né, aqui no Brasil, temos os pardos, como eu sou, né, que é a etnia formada a partir da junção de 3 povos. Eu, o professor Marcos, sou pardo, né, a minha formação, a minha cor da pele, a minha aparência, a minha cabeça de cearense aqui que eu tenho, certo? Tá? Ela é de origem da mistura de 3 povos. Quais foram, professor Marcos? O branco, certo? O negro e o indígena. Né? Professor Marcos, como é que aconteceu isso? Assim, no passado, um branco casou com a Índia e tiveram filhinhos. Outro branco casou com um negro e tiveram filhinhos. Aí o índio casou com a negra e teve filhinhos. O branco casou com a Índia e tiveram filhinhos. Aí depois uns casaram com outro, casaram com outro, e foram se casando durante vários anos, até chegar na minha família que nasci dessa mistura toda. Ok? Por isso que o professor Marcos, ele tem a cor parda. E aqui no Brasil, nós só podemos dizer que temos etnias, certo? Se nós formos até as tribos de índios ou nativos brasileiros, certo? Nós não podemos dizer que temos etnias dentro do povo brasileiro em si, por quê? Porque o povo brasileiro que não é índio, ele foi feita uma mistura de raças, tá? E aí nós começamos a adquirir hábitos também muito parecidos. Claro, professor Marcos, mas todo mundo aqui no Brasil faz a mesma coisa igual, sem ser índio? Não, pessoal, logicamente que se você for para um estado diferente do Brasil, vai ter uma comida diferente, vai ter uma situação diferente. Mas são características culturais. Mas o Brasil, nós não podemos dizer que nós, pardos, pessoas mais claras, mais brancas que eu, mais escuras do que eu, somos de etnia diferente. Não, nós estamos fazendo parte da nossa cultura. Etnias, onde é que nós encontramos etnia, professor Marcos? Junto dos nossos índios, ok? Legal, pessoal? Muito bem. Turminha, por hoje, certo? Por hoje, eu acredito que vocês já devem ter entendido mais ou menos como é que funciona isso. Quem não entendeu, não se preocupa, tá? O professor Marcos, ele vai trabalhar isso com vocês com muito cuidado, tá bom? Não se preocupem, porque a situação é a seguinte: nós estamos aqui para aprender, ajudar-nos uns aos outros, tá, pessoal? E a ideia é essa, que vocês aprendam, porque essa questão da etnia, por que eu coloquei? Vou falar para vocês de novo. Nesse momento que nós estamos vivendo, aconteceram conflitos, porque houveram pessoas más que maltrataram pessoas negras, né? Pessoas negras que maltrataram pessoas brancas, e criou-se um clima de rivalidade, né? De violência no mundo. E isso não pode acontecer, meu povo, tá? Nós temos que viver bem, independente da cor da pele, independente da cultura de cada um. Todos nós temos que viver unidos, tá? Porque, vou lembrar vocês, a união faz a força, ó. Difícil de soltar, tá? Então,
quanto mais um povo for unido, mais forte ele vai ser e vai se trabalhar para crescer mais ainda o seu país. E a ideia é essa. A minha ideia, a ideia da nossa escola é fazer com que vocês já são cidadãos, mas que vocês se aprimorem cada vez mais, para que vocês já respeitam, graças a Deus, mas que vocês nunca deixem ninguém influenciar vocês, dizer que existem pessoas melhores do que as outras, só porque elas têm a cor da pele diferente da sua, só porque elas têm uma parte cultural diferente da sua. Não. Temos que respeitar a característica cultural, a cor da pele, o modo de falar, o modo de se alimentar, a dança, certo? Tudo isso tem que ser respeitado. Eu sei que vocês respeitam. Estou só reforçando como professor, tá bom, pessoal? Olha, nosso tempo por hoje chegou ao final, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, mais uma vez, não se preocupem, certo? Que é assim mesmo. Vai dar certo, tá bom, pessoal? E em breve vamos voltar lá pro colégio. Legal? Legal. Pessoal, mais uma vez, espero que vocês estejam com saúde. Aqui em casa todos nós estamos, tá? Orando para que as pessoas que estejam doentes possam melhorar, tá? Inclusive, tem uma irmã minha que está doente, e em nome de Jesus ela vai melhorar, certo? Mas aqui em casa está todo mundo com saúde, graças a Deus. Eu, minha esposa, minhas filhas, tá? Meu pai. Infelizmente aconteceu isso, mas aqui em casa está todo mundo bem. Legal? Então, nesse momento, eu vou tocar mais uma musiquinha aqui para nós aqui, para que nós possamos terminar a aula com um pouquinho mais de ânimo, tá bom? De alegria. Pare! Espera aí. Onde é que Vocês pensam que vão? Plat, zoom. Ó, pessoal, que música legal. Então vai a lugar. Escolhi para vocês. Plat, zoom. Não vai a lugar nenhum. Essa é a história dos meninos que construíram uma nave espacial e queriam voar. Aí, o cara invadiu a luta. E ele disse: o sol é intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo. É o foguete da imaginação, pessoal, tá? Como é bom ser criança, né? Como é bom. Eu sou criança ainda, eu tenho muita vontade de ser criança, eu gosto muito de ser criança. Espero que vocês continuem gostando. É muito bom. Né? Imaginar essas viagens maravilhosas. Essa viagem que nós temos toda semana, né? De conhecimento. Hoje aprendemos sobre etnia. Semana que vem de novo. Vamos reforçar isso aí. Tá bom, pessoal? Um abraço muito grande, um beijo. Saudade de vocês. E não vai a lugar nenhum. Agora, Plat, zoom. Não vai. Agora legal, ó. Vocês agora vão. Olha, não vejo só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem outra vez agora. Plat, zoom. Pode partir sem problema algum. Tchau, pessoal. Plat, zoom. Pode partir sem problema algum. Uma viagem, viagem no conhecimento, viagem no amor aos pais, à família, a Deus, a tudo aquilo que é bom, tá bom? Tchau, amiguinhos. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Boa viagem, meninos. Viagem na imaginação do conhecimento, tá? Beijo. Tchau.